Olá, tudo bem? Meu nome é Karen Schmidt-Lotemer, eu sou designer instrucional de um dos times de educação da Softplan, que é uma empresa de tecnologia de Florianópolis. Eu sou também mestra em tecnologias da informação e comunicação pela UFSC, com ênfase em tecnologia educacional. E nos últimos 7 anos eu trabalhei em diferentes projetos, tanto para a área de educação corporativa, quanto para a área de educação acadêmica. O meu propósito aqui com vocês hoje é compartilhar um pouco de um desses projetos que eu realizei entre 2019 e 2020, que foi um programa de certificação profissional, um programa de certificação para consultores. Antes de eu entrar de fato em como que a gente estruturou esse projeto, como que ele aconteceu, acho importante dar um contexto sobre o que é a certificação, quando que em geral ela é utilizada e também sobre o nosso contexto para poder ter criado essa certificação. Um programa de certificação, ele consiste numa série de treinamentos e numa avaliação de conhecimento que tem como objetivo assegurar e comprovar que uma determinada pessoa possui um conhecimento para desempenhar um determinado papel. Em alguns casos, os programas oferecem somente essa prova para conseguir atestar o quanto que ela tem de conhecimento, e também em outros casos o programa ele promove toda a experiência de aprendizagem para então depois ter no final essa avaliação de conhecimento. No nosso caso, na área de tecnologia, é muito comum, então, essas certificações, para assegurar principalmente o nível de especialidade daquele profissional. No nosso cenário, especificamente, a gente gostaria de proporcionar e de preparar os profissionais para que eles tenham um grande conhecimento do produto, de um dos softwares que a gente disponibiliza para os clientes, e garantir que esses mesmos profissionais utilizassem nas empresas deles a mesma metodologia e tivessem o mesmo conhecimento, ou um conhecimento tão bom quanto os nossos profissionais internamente têm, garantindo assim principalmente a mesma qualidade de atendimento ao cliente. Então era esse, de forma geral, o nosso propósito. E qual que é o cenário desse treinamento que ele foi desenvolvido, né? Como eu comentei no começo, eu trabalho na Softplan, mais especificamente no produto Cienge, que é um sistema de gestão para construção civil. E como forma de negócio, o Cienge ele possui diferentes empresas que a gente chama de canais, que representam o sistema em todo o Brasil. Então, são 22 canais que estão nas mais diversas localidades do Brasil, que fazem a venda e a consultoria desse sistema para os nossos clientes. Então, em 2019, a gente estava com um produto novo no Cienge e a ideia era fazer com que esses canais conhecessem a fundo o mesmo produto e a gente conseguisse passar o conhecimento que a gente desenvolveu internamente, a metodologia de consultoria e também a qualidade de atendimento para alguns desses 22 canais como um projeto piloto de certificação. Dado o contexto, então, do que é uma certificação, qual que era o objetivo dessa certificação no nosso cenário de negócio, eu vou compartilhar com vocês como que a gente estruturou o nosso programa. Então, programa de certificação para consultores, um caso prático. Identificando a necessidade de negócio. A gente sabe que o primeiro passo para fazer um design instrucional de uma solução de aprendizagem é identificar qual que é a nossa necessidade, qual que é a necessidade desse demandante que está nos solicitando essa ação de aprendizagem. Então, qual que era o problema de negócio, a lacuna de conhecimento que a gente pretendia resolver naquele caso? Como eu comentei, então, a gente gostaria de compartilhar os aprendizados internos que a gente tinha sobre o atendimento de cliente nesse sistema específico, garantindo principalmente que essas novas pessoas formadas, elas teriam a mesma qualidade de atendimento e o mesmo conhecimento que os nossos profissionais internos. Então, como que a gente forma um bom consultor, como que a gente forma um bom profissional que dá consultoria de sistema para os clientes? Conversando com os nossos profissionais internos, a gente viu que não era somente conhecimento técnico do produto, do sistema, mas que era uma junção de conhecimento de negócio sobre a construção civil, sobre o posicionamento de mercado desse produto, do próprio produto, de como que faz os cadastros dentro do sistema, como que tu ensina isso a alguém, da metodologia, da forma com que conduz essas conversas com os clientes, qual que é o assunto que mostra primeiro, depois, e também de habilidades comportamentais, de criar empatia, de entender melhor o contexto da pessoa, se colocar no lugar dela, entre outras características. Então, depois de identificar a necessidade do cliente, a gente foi desenhar a solução. Nesse projeto eu atuei principalmente como designer instrucional, eu ajudei também na criação do conteúdo, foi muito equipe, mas eu tive vários profissionais especialistas no negócio que tiveram ao meu lado em todo o processo. Então, a gente desenhou a solução juntos, entendendo o que faria sentido passar de conhecimento para eles e proporcionar essa experiência de aprendizagem. Teve pelo menos 4 meses de planejamento, criando todo o escopo, todo o conteúdo e como que a gente disponibilizaria isso para eles.
Então, a gente teve reuniões de alinhamento entre nós, entendendo como que a gente disponibilizaria cada conteúdo. Teve a criação e gravação desses vídeos, sejam vídeos tutoriais ou vídeos um pouco de conhecimento mais teórico, passando para o pessoal. A gente teve a definição e a criação das avaliações fechadas, dos roleplays, que depois eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Teve a configuração deles no Moodle, a gente usou como LMS o Moodle, como eu comentei também no começo, são pessoas do Brasil todo, então como que a gente fez o processo de forma geral? A gente disponibilizou as informações no Moodle, tinha um cronograma para eles assistirem às aulas, e aí a gente fazia outras atividades em paralelo com eles, como por exemplo, tirar dúvidas, algumas conversas um pouco mais específicas com algum tipo de profissional trazendo um tema e compartilhando um pouco do que ele sabia sobre aquilo. Outras avaliações mais práticas também eram feitas em paralelo. Então, o Moodle foi como um grande apoio para a consulta dessas informações e também para o gerenciamento da aprendizagem. Teve também a elaboração desse cronograma para acontecer, quando que as pessoas seriam chamadas, quanto tempo duraria e tudo mais. O escopo das reuniões de acompanhamento também foi algo que a gente fez, o que a gente trataria em cada reunião, qual era o objetivo de cada reunião. E aí também o lançamento desse programa, convidando alguns desses canais para participar e também as inscrições dessas pessoas. Depois de desenhar a solução, então, de forma geral, como que ficou esse programa? E depois eu vou especificar cada uma das etapas. A gente teve, então, etapas de negócio, de produto, de sucesso do cliente e de metodologia. Ressaltando que a certificação ela era composta por 3 níveis de conhecimento, então, negócio e produto, que era geral para todos os participantes. Alguns participantes iriam somente para venda, e alguns participantes somente para metodologia, para a parte de consultoria de implantação do sistema. Nessa nossa conversa, eu vou compartilhar somente sobre a parte de consultoria. Então, o que tinha em cada um desses níveis, né? Todos eles tinham conteúdo online, como comentei com vocês, então, via Moodle. Todos eles tinham encontros online de acompanhamento, para ver se tinha dúvida, se não tinha, trazendo algum especialista para falar sobre algum tema. Todos eles tinham avaliação objetiva. Então, ao final de cada conteúdo tinha uma avaliação indicando, fazendo com que eles repensassem um pouco no que eles viram. A parte de produto, eles tinham testes no sistema, que era de fato entrar no sistema e cadastrar as coisas, entender como que o sistema funcionava, porque era o sistema que eles iam apresentar depois para os clientes, eles iam ensinar alguém a utilizar também. E, por fim, na parte de metodologia mesmo, na parte de como fazer a consultoria, quais eram as reuniões, teve, então, o roleplay como principal forma de avaliação. Então, nos próximos slides eu vou apresentar com detalhes cada um dessas etapas. Etapa 1, conhecendo o negócio. Como eu comentei no começo, uma necessidade que a gente identificou foi que era muito importante que, além de conhecer sobre o produto, eles conhecessem sobre construção civil. Então, quais os conceitos básicos, o que os clientes, o que acontece na rotina dos clientes, como que nasceu esse novo produto, qual que é o posicionamento de mercado, qual que é o público-alvo que a gente está atingindo, qual que é o tipo de empresa. São conhecimentos básicos que a gente viu que precisávamos proporcionar para essas pessoas. Então, passando na etapa de negócio, eles iam para a etapa 2, que era realmente, de fato, conhecer o produto. Então, tinham vários vídeos tutoriais explicando como faziam os cadastros dentro do produto, por onde eles começavam, qual cadastro fazia, qual fazia primeiro para depois fazer o seguinte. E aí a gente criou alguns cenários pedindo para que eles realmente entrassem no sistema, eles também tinham acesso ao sistema para poder fazer os cadastros lá e ver como que funcionava. Então, por exemplo, a primeira parte eles tinham que inicializar o sistema. Aí criava os usuários, criava a empresa, e a gente criou toda uma historinha como realmente se fosse um cliente com as informações necessárias para eles usarem dentro do sistema na hora de fazer o cadastro. Isso foi super importante, porque para começar, além de ver como fazia aquilo na prática, eles também entendiam um cenário de um cliente que realmente era o cenário que eles iam identificar e enfrentar lá na frente depois como profissionais. E aí também, ao longo desse processo, a gente fazia semanalmente reuniões com eles para tirar as dúvidas, para acompanhar, ver se eles tinham alguma dúvida de problema, alguma dúvida de sistema, alguma coisa que eles não tinham entendido, para então passar para a próxima etapa. Depois de conhecer o produto, então eles foram para a parte de consultoria propriamente dita. Antes de falar da própria metodologia, de como fazer as reuniões, da consultoria ao cliente, a gente viu que era muito importante falar sobre o sucesso do cliente. O sucesso do cliente, também chamado de Customer Success, ele é uma área, mas é muito mais do que isso, é uma filosofia de colocar o cliente no centro, de entender o cliente, de considerar ele em todo o processo, sabe? Então,
A gente deu vários assuntos sobre isso, a gente trouxe especialistas para falar sobre o tema, trouxe conceitos básicos, alguns glossários e alguns termos que são usados na área de CS, especificamente de Customer Success, e também teve uma avaliação de conhecimento fechado, com base naquilo tudo que a gente tinha tratado, para ver o quanto que eles tinham entendido dali então. Essa captura de tela do Moodle, onde a gente disponibilizou essas informações, e onde também eles estavam estudando cada uma dessas etapas. Passando a parte de sucesso do cliente, que seria, então, uma introdução para a parte de consultoria, a gente foi, então, para a parte de consultoria da metodologia, um pouco da parte teórica. Então, o que tinha nessa parte mais teórica? A gente teve todos os materiais que eram utilizados em cada uma das reuniões. Então, por exemplo, você vai começar, considerando que a reunião era online, todas essas conversas eram online também. Essa metodologia de implantação de consultoria para os clientes, a gente pregava que fosse online com os clientes também. Então, quais são os conteúdos que tu vai apresentar para o cliente em cada reunião? Quais são os arquivos de apoio que tu pode mostrar para ele, ou tu pode fazer essas tuas anotações? Então, tinha cada uma dessas informações, como também indica aqui no lado do roteiro. Tinha um vídeo explicando cada um desses conteúdos, como se usava na prática, tinha gravações de clientes, onde eles também, ou eram gravações, ou eles podiam participar de algumas reuniões de cliente, para ver como que os nossos especialistas internos estavam apresentando aquilo. E também tinha, na parte mais teórica ainda, esses acompanhamentos para tirar dúvida de cada uma dessas reuniões. Então, depois que eles vissem a parte teórica, depois que eles entendessem o que era apresentado em cada uma das reuniões, depois que eles vissem na prática um dos nossos especialistas fazendo a reunião com o cliente, a gente ia então para a parte do roleplay. Como que aconteceu esse roleplay? Como comentei no começo, era um projeto piloto, então eram poucos participantes, a gente teve menos de 20 participantes, e foi proposital realmente para a gente entender como que se daria esse processo com alguns, para depois aumentar a escala. Nesse processo de roleplay, a gente contou mais uma vez com os nossos especialistas internos. Então, o especialista interno, que já era um consultor experiente, que estava nos apoiando a passar esse conhecimento para os alunos, né, para os participantes, ele se colocava no papel de cliente. E esse aluno participante, então, seria o especialista, e ele precisava a consultoria, precisava implantar o sistema com o nosso especialista. Então, foram uma troca de papéis, e aí cada uma dessas reuniões que pregava na metodologia, esse aluno participante precisava explicar para esse nosso especialista como que funcionava o sistema, o que ele precisava fazer de cadastros e tudo mais. E aí, para poder fazer essa simulação, para fazer esse roleplay, a gente usou uma persona que realmente era características comuns dos nossos clientes. E aí, o nosso especialista, então, incorporando ali o papel de cliente, ele era como se realmente fosse nosso cliente, dizia as dúvidas que, em geral, os clientes têm. E aí, o nosso aluno participante, ele conduz essas reuniões. Depois eu vou explicar um pouco mais para frente dos aprendizados com isso, mas realmente eu acho que foi o principal diferencial dessa certificação. Foi onde a gente conseguiu, na prática, ver o quanto que eles tinham entendido daquilo que a gente gostaria, do quanto que eles tinham desenvolvido de conhecimento e de competências, mas também foi a etapa mais desafiadora, assim, que deu mais trabalho. Em relação à avaliação ainda desse roleplay, então, naquele momento, mesmo sendo o cliente ali no papel do cliente, o nosso especialista também anotando algumas coisas de que o aluno ali, né, o aluno participante, ele fez aqueles pontos que a gente gostaria que ele fizesse, ele entrou em contato antes para relembrar a reunião, ele fez o alinhamento da reunião anterior e assim por diante. Esses critérios de avaliação, eles eram apresentados também para os participantes, eles tinham noção do porquê que eles estavam sendo avaliados e quais eram os critérios. E, por fim, no final da reunião, no aluno participante também recebeu um feedback mesmo, olha, tal e tal ponto foi legal, tal e tal ponto pode melhorar, e eu acho que isso foi o mais importante, assim, além deles aprenderem na prática, como se fosse um cenário muito real, eles também conseguiram ter uma espécie de mentoria com os nossos profissionais, entendendo onde eles podiam se desenvolver mais, o que tinha dado muito certo. Então, por fim, qual que foi essa certificação, né? Como que foi avaliado para, então, a gente dar a certificação para as pessoas? Teve o estudo dos conteúdos lá dentro do Moodle, a gente fez o controle de acesso. Teve a participação nas reuniões, tanto as reuniões que eram feitas semanalmente com todo o grupo para discutir o que estava sendo aprendido, quais eram as dúvidas que eles tinham, como também nas reuniões onde eles precisavam assistir a consultoria que estava sendo feita pelo nosso consultor interno e entender na prática como que aquilo funcionava. As notas das avaliações objetivas, que em cada uma das etapas eles precisavam fazer, e também o roleplay, como que eles tinham se saído, se eles precisavam refazer alguma parte ou não, isso também aconteceu em alguns casos.
Também o acompanhamento dos 3 clientes, depois que a gente finalizou a certificação e eles foram de fato implantar com os clientes que eles estavam vendendo, a gente fez um acompanhamento desses 3 primeiros para ver se eles tinham dúvida, se eles estavam seguindo a metodologia que a gente propôs, se o cliente estava satisfeito ou não. Então foi um acompanhamento super importante que a gente viu que deu muito resultado. Por fim, então, quais foram os resultados que a gente teve no geral? Pensando na nota de satisfação, que a gente aplicou um questionário perguntando alguns tópicos, coletando feedbacks de melhoria, o NPS foi 100. Isso quer dizer que todos os participantes do programa de certificação comentaram que indicariam esse processo para uma outra pessoa. E todos eles indicariam como 10, então isso foi super bacana, porque foi a primeira vez que a gente fez, foi um projeto piloto, foi com poucas pessoas, foi extremamente satisfatório. Todos eles elogiaram muito, acho que principalmente por terem aprendido muita coisa, por terem contato com profissionais mais experientes que estavam dentro de casa com a gente. E aí aqui embaixo também tem alguns feedbacks que eles nos deram, assim, mas em todo o processo a gente viu que essa parte do roleplay, de trazer as atividades práticas, foi o que mais fez diferença, o que eles mais gostaram. Alguns aprendizados que a gente teve nesse processo. Eu acho que é muito bacana compartilhar que, além dos resultados positivos, a gente também viu que teve várias coisas que a gente precisaria melhorar e coisas que ficaram realmente de aprendizado. Como eu comentei, a gente fez uma turma piloto. Eram poucos participantes que fizeram esse processo, a gente também estava com um time interno não tão complexo para apoiar nossa certificação. Então, a gente viu que fazer uma turma piloto foi muito importante, para a gente ver se a metodologia de aprendizagem faz sentido, se os conteúdos são adequados ou não, coletar os feedbacks. Foi muito importante ser poucas pessoas do que realmente ter um esforço muito grande para muitas pessoas e talvez não ser da forma com que a gente imaginava. Como designer instrucional, eu entendo que conhecer sobre o negócio é muito importante. Então, entender o que era essa implantação, entender o que é metodologia, entender o que é CS, entendendo o negócio. E não só para poder, talvez, em alguns casos, resolver alguma dúvida de algum aluno, mas principalmente para conseguir, junto com os nossos especialistas, montar a melhor solução de aprendizagem. Acho que isso é muito importante. Além da gente conhecer o do nosso próprio trabalho, conseguir entender um pouquinho mais do cenário do outro, se colocar no lugar e poder trabalhar muito melhor juntos. Acho que isso é uma boa dica. O roleplay, como eu comentei com vocês, foi uma das coisas que mais deram certo. Foi o melhor cenário de avaliação, realmente. Na prática, a gente viu o que eles sabiam fazer, o que eles não sabiam, quais eram as dúvidas que a gente precisava melhorar também no que a gente estava passando para eles, no que eles precisavam desenvolver. Mas em alguns casos pode ser que também não seja a metodologia mais escalável, porque a gente precisa de tempo, a gente precisa desse tempo para poder estar ali com a pessoa, a gente precisa desse tempo para avaliar. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Como que a gente consegue trazer algo assim super prático, com o envolvimento de pessoas do lado de cá, não só do aluno, como autoaprendizagem, mas um meio termo onde a gente consiga ser escalável para realmente conseguir fazer com que isso aconteça não só com 20 pessoas, mas com 100, por exemplo. Outro ponto também que eu trago como aprendizado é que é essencial considerar a rotina dos profissionais ao calcular a carga horária. A gente viu que precisava de mais tempo para rolar essa certificação. A gente fez ela em 2 ou 3 meses, foi pouquíssimo tempo. As pessoas, em geral, já trabalham o dia todo, têm toda a sua rotina atribulada, então é mais carga horária que precisaria para aquela rotina e precisa ver se faz sentido ou não, para que realmente tenha um melhor aprendizado e uma melhor fluidez em todo o processo. Então, esse é o outro ponto de melhoria, outra coisa que a gente notou de aprendizado. E por último, eu acho que isso faz parte não só de um programa piloto, não só de um programa, qualquer outro programa que a gente for disponibilizar de treinamento, mas também para a nossa vida. Estar aberto a ouvir feedbacks. Eu acho que isso é essencial, assim. Todo o processo a gente deixou muito claro para eles que a gente gostaria de aprender também junto com eles e a gente gostaria muito de melhorar o nosso processo com base nos feedbacks deles. Então, em todo momento, eles nos deram feedbacks que foram, sim, muito importantes para a gente depois conseguir melhorar isso para uma próxima versão. Então, gente, de forma geral, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Um pouco de como que aconteceu esse programa aqui dentro da Softplan. Eu espero que tenha ajudado de vocês de alguma forma, que tenha colaborado, dado alguns insights, algumas ideias. E fico super disponível no LinkedIn para quem quiser me contatar e saber um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais do que a gente fez nesse e em outros programas de capacitação dentro da Softplan e também nos outros projetos que eu desempenhei. Muito, muito obrigada e até a próxima.